Olá pessoal, nós estamos aqui no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, na abertura da exposição de 80 anos da Biblioteca Pública Castro Alves. Eu sou Cristine Tedesco, doutora em História e curadora dessa exposição. Vou comentar com vocês em linhas gerais alguns documentos, alguns registros mais antigos da biblioteca, obras raras. Então aqui nesse primeiro painel nós temos os documentos mais antigos que foram encontrados durante a pesquisa de curadoria. Temos a portaria de abertura da biblioteca, né? Ela foi criada em 1940, foi institucionalizada em 41 e depois foi regulamentada em 1973. Então aqui a gente tem os primeiros decretos, as primeiras correspondências do prefeito da época solicitando a abertura da biblioteca. Ao longo da exposição a gente também tem alguns outros documentos interessantíssimos, como é o primeiro registro de mobiliários da Biblioteca Pública Castro Alves e o primeiro registro de livros adquiridos também. Inclusive um dos destaques é Don Quixote, um dos romances mais famosos da história da literatura ocidental. Nessa parte da exposição nós temos algumas obras do acervo visual da Biblioteca Pública Castro Alves. Por exemplo, essa representação do poeta Castro Alves, que foi homenageado com o seu nome atribuído à biblioteca. E aqui nós temos então a representação do Oswaldo Siqueira, que além de ter pintado essa obra com a técnica pastel, ele também fez a descrição da imagem, o que é muito raro de acontecer, o artista descrever a sua obra. Então é muito raro que a gente tenha essa possibilidade de analisar a imagem e a descrição do artista juntamente com o poema do próprio Castro Alves. Aqui na redoma de vidro nós temos alguns folhetos de eventos realizados pela Biblioteca Pública ao longo dos seus 80 anos, algumas oficinas, feiras do livro, atividades da biblioteca e também livros, obras raras da Biblioteca Pública Castro Alves, que fazem parte do acervo de coleções especiais. Além disso, tem também uma carteirinha de visitante da biblioteca e um registro de retirada de livros. Então não deixe de visitar aqui o Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves para conferir essas raridades. E aqui nessa parte da exposição, pessoal, nós temos algumas certificações que a biblioteca recebeu ao longo do tempo, uma de entidade cultural, também uma certificação num congresso internacional em São Paulo, uma notícia que saiu no jornal Pioneiro sobre o protagonismo digital da biblioteca, que agora conta com a biblioteca digital. É a primeira biblioteca do Rio Grande do Sul a ter biblioteca digital, com livros online, revistas, jornais do mundo inteiro, em várias línguas, né? Então ela se destaca em razão disso nos dias atuais também. E outras documentações que vocês vão poder ver aqui na exposição dizem respeito à trajetória da biblioteca, né? As primeiras correspondências do prefeito em 1940 já deixavam esclarecida a vontade que ele tinha de construir um prédio para a biblioteca, que tivesse salas de leitura, que tivesse salas de conferências, que fosse também uma sala para receber pessoas ilustres que visitassem a cidade. E hoje a gente pode se perguntar, no século XXI, o que uma biblioteca pública pode nos trazer de reflexão? Qual a sua importância? E em razão disso também a curadoria da exposição preparou uma série de entrevistas que vão poder ser assistidas pelos visitantes da exposição aqui no televisor e também agora na sequência dessa abertura vocês poderão conferir as entrevistas que foram feitas com a Eunice Pigozzo, que foi a primeira bibliotecária de formação aqui da Biblioteca Pública Castro Alves, o Robert Mello, que é um dos funcionários, né? Ele é escritor, educador social da Biblioteca Pública, e também tivemos entrevistas com pessoas que se formaram lendo e frequentando a Biblioteca Pública, como a Márcia Carraro, que é uma artista e diretora da Companhia de Teatro Artistas no Palco, e também o jornalista e escritor Rodrigo Di Marco, e o Douglas Benites, que é acadêmico de Engenharia Física da USP. Pessoas que frequentaram a biblioteca e que tiveram suas vidas transformadas pelo acesso à leitura, ao conhecimento. Então a gente finaliza aqui essa transmissão da abertura da exposição deixando um questionamento. Se lá no início do século XX, né, na primeira metade do século XX, a biblioteca podia colaborar na formação da identidade nacional, o que hoje, no início do século XXI, ela pode nos trazer? Qual é a importância da biblioteca? Então nos ajude a contar essa história, nos ajude a refletir a respeito disso, visitando a exposição e frequentando a Biblioteca Pública Castro Alves. Confira agora então as entrevistas que nós preparamos para vocês. Olá pessoal, eu sou Cristine Tedesco, historiadora, sou doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estou fazendo a curadoria da exposição dos 80 anos da Biblioteca Pública Castro Alves.
A gente vai fazer uma série de entrevistas com pessoas que tiveram importância ao longo da trajetória da biblioteca, pessoas que se formaram na leitura, frequentando os espaços da biblioteca nos seus distintos endereços. E hoje nós vamos conhecer um pouco da Eunice Pigozzo, que foi a primeira bibliotecária de formação da biblioteca. Ela atuou aqui ao longo de 30 anos, de 1987 a 2017, e ela é uma pessoa que na nossa cidade de Bento Gonçalves tem uma importância na cultura, né? Uma pessoa muito atuante nos espaços de conhecimento, nos espaços de democratização da leitura, de mediação da leitura. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho da trajetória dela aqui na biblioteca e ela vai nos responder algumas perguntas. Eunice, conta para nós como você destacaria a importância da biblioteca para a cidade de Bento Gonçalves. Bem, então, como a Cris comentou, meu nome é Eunice Pigozzo, sou bibliotecária de formação, atuo há muito tempo nessa área e gostaria de dizer e reforçar que bibliotecária é a minha profissão, mas eu me denomino mediadora de leitura, porque mesmo após ter deixado de exercer a função de bibliotecária, eu continuo como livreira e ao longo desse tempo eu sempre me preocupei muito com a questão da leitura fazer a diferença na vida das pessoas. Então, sempre, todas as ações, todos os projetos que eu me envolvi, envolvendo também as pessoas do município, foi com esse propósito, de que as pessoas tivessem oportunidade de conhecer um pouco mais do quanto a leitura faz a diferença na vida das pessoas. E quando eu falo em leitura, não é somente da palavra escrita, mas é também das obras de arte, é também da música, é também do cinema. A arte em geral já é, sempre ela é baseada em leitura. E por isso que me denomino com muito orgulho de mediadora de leitura, que é isso que eu acho que é minha missão por aqui, é sempre procurar linkar os textos, a arte, enfim, com os leitores e com as pessoas. E gostaria de dizer também que eu vejo a biblioteca como um ente cultural fundamental numa cidade. A biblioteca pública em qualquer município, seja ele de qualquer tamanho, sempre será aquele espaço democrático e acolhedor. Pessoas que chegam na cidade, frequentemente, o primeiro lugar que procuram é uma biblioteca, porque sabem que ali vai reunir livros, vai reunir pessoas, enfim, vai começar a entender um pouco mais como é que funciona uma cidade através da sua biblioteca pública. E o que eu vejo para o futuro é principalmente não só a palavra escrita, mas é a palavra através de qualquer meio digital e utilizando muito a tecnologia ao nosso favor. Fico muito feliz que agora a biblioteca pública tem uma biblioteca digital, onde oferece muitos livros, seja de literatura e de conhecimento, enfim, para que as pessoas possam ter mais acesso à leitura e à palavra, enfim, seja ela escrita ou não. Bem, eu penso que a biblioteca pública, ela ainda funciona como um local de convergência de pessoas, de ideias e de debates. Penso que uma biblioteca pública, e não só a nossa Biblioteca Pública Castro Alves, mas todas as bibliotecas públicas, elas acolhem histórias, acolhem ideias e acolhem pensamentos. E principalmente, ela é um local que reúne discursos contraditórios e muitas vezes complementares, muitas vezes antagônicos, mas é isso que torna uma biblioteca pública viva. Esses textos diferentes, autores diferenciados, pensadores diversos. Então, essa é a importância de uma biblioteca pública. É um espaço democrático, aberto a qualquer pessoa e que ela esteja, então, imbuída sempre desse intuito, na convergência de ideias a partir dos debates e a partir do acolhimento de histórias e pensamentos. Explica um pouquinho pra gente quais foram os principais projetos desenvolvidos no período que você atuou na biblioteca pública. Bem, nesse tempo todo que eu estive em diversas posições aqui na biblioteca, ao longo do tempo sempre fui a bibliotecária responsável, mas já estive na coordenação de projetos, desenvolvendo vários e muitos projetos interessantes
e ações que pudessem sempre envolver as pessoas. Nada adianta uma biblioteca pública ter livros nas estantes ou em outros formatos se as pessoas não estiverem em torno dessas ideias, ao redor desses livros e principalmente tirando esses livros das estantes para que eles possam ser lidos, relidos, internalizados e debatidos. Então, ao longo desse tempo, nós sempre procuramos desenvolver ações que pudessem trazer pessoas para o espaço da biblioteca, ou então as pessoas pudessem estar junto conosco em várias ações de desenvolvimento da leitura. O que eu destaco como um grande vetor desse trabalho todo foi a Feira do Livro de Bento Gonçalves, quando ao longo do tempo ela foi tomando diversos formatos, foi envolvendo muitas pessoas, e a Feira do Livro ela servia como uma culminância de todas as ações que eram desenvolvidas ao longo do ano. Então, ao longo do ano, muito trabalho se fazia para envolver a comunidade, para envolver as escolas, e tudo culminava na Feira do Livro. Eu destaco também alguns projetos. Nós trabalhamos com várias entidades, o projeto Etnias, o concurso literário, o projeto Pontos de Leitura, onde nós envolvemos muitas entidades com 10 pontos de leitura ao redor da cidade, enfim, e sempre procurando desenvolver e capacitar as pessoas que estiveram conosco durante todo esse tempo. Eu lembro que teve um tempo outro, que nós tínhamos uma equipe de 17 pessoas. Eram 17 pessoas que cuidavam, além do atendimento às pessoas que nos procuravam para retirada de livros, para pesquisas escolares, eram também pessoas que trabalhavam em várias ações ao longo do ano. Então, todo mundo tinha ali uma função e nós procurávamos sempre passar para essas pessoas a importância do nosso trabalho. Muitas vezes as pessoas não entravam na biblioteca pela primeira vez e, dependendo do modo como era acolhida, ela voltava ou não. Então, a gente sempre procurava trabalhar muito isso, a questão do acolhimento para a leitura, acolhimento a esse espaço democrático. Então, nesse tempo todo, muitos projetos a gente desenvolveu, procurando sempre envolver todas as faixas etárias, todas as camadas da população e procurando sempre colocar a biblioteca pública no centro da questão da leitura no município. Bem, hoje a leitura ela se faz muito presente, não só em livros, mas em outros formatos também. Eu sempre digo que uma obra de arte é uma leitura, uma música é uma leitura. Eu sempre procuro trabalhar a questão da mediação da leitura de forma mais ampla. E atualmente nós contamos e precisamos contar com isso a nosso favor, a favor dos mediadores de leitura, com a tecnologia. As crianças e jovens elas já estão muito familiarizadas com a tecnologia. Se a gente não entrar também nesse meio, a biblioteca pública vai ficando meio à margem desse processo. E conta pra gente também um pouquinho de como você enxerga o processo de democratização do livro, da leitura, né? E de como você percebe a importância da democratização do acesso nos novos meios de acesso à leitura e ao conhecimento. Eu penso que a biblioteca pública tem um papel fundamental no desenvolvimento da leitura, seja ela em livros físicos ou em qualquer outro formato. Fico muito feliz de que agora a biblioteca conta com uma biblioteca digital, onde reúne livros, outros acessos à leitura que não somente em livros físicos. E é bem esse o caminho mesmo, a gente precisa se inserir nesse meio digital, nesse meio da tecnologia, porque as crianças e jovens, elas estão migrando, nem estão migrando, elas estão direto nesse mundo digital. E por conta disso, então, é importante que a biblioteca pública, como um espaço democrático e de acesso livre, ela possa contar também com essa biblioteca digital. Então, penso que para o futuro,
o papel de uma biblioteca ele continua fundamental no momento em que ela cumpre o seu papel de integrar as pessoas através do conhecimento e desenvolvimento de ideias, seja em qualquer formato. Finalizando, gostaria de deixar um recadinho. A biblioteca, então, comemora esse ano 80 anos de fundação. São 80 anos que ela está entre todos nós e tenho certeza que de alguma forma ou de outra, todo mundo já passou pela biblioteca em algum momento. E quero lembrar que ela é uma senhorinha de 80 anos que ainda não tem a sua própria casa. E isso é um fator fundamental de que se pense muito sobre isso, porque um prédio próprio, pensado para sediar uma biblioteca, ele faz toda a diferença, não só no momento atual, mas principalmente no momento futuro, onde os espaços todos serão pensados para esses novos leitores. Então, com espaços já delimitados ou pensados para que eles possam cumprir o seu papel de incentivo à leitura. Então, eu acho que seria bem importante para o futuro que se pensasse, sim, num espaço próprio e adequado para receber qualquer tipo de acervo e qualquer pessoa da nossa cidade. Livros, pesquisas, informes. É aqui a sede gratuita. Nas prateleiras enormes, saber dos tempos que habita. Alunos sem uniforme aqui fazem sua visita. E até mestres desconformes buscam a luz infinita. Salve a casa iluminada! E esta cidade, a coluna da cultura aprimorada. Busquem-te sempre, almas belas, porque tu tens a fortuna de enriquecer a todas elas. Biblioteca Oswaldo Siqueira, Bento Gonçalves, 8 de janeiro de 1990. Então, eu sou a Márcia Carraro, eu tenho uma escola de teatro aqui em Bento Gonçalves, uma companhia de teatro chamada Artistas no Palco. E eu acho que a arte nasceu para mim dentro da Biblioteca Pública Castro Alves, que teve uma formação incrível para mim. O primeiro contato com o teatro eu tive dentro da biblioteca, fazendo teatro de bonecos com os livros que eu lia, ia me apresentando para os colegas que frequentavam a biblioteca. Depois eu fiz a minha primeira aula de teatro dentro do espaço da Biblioteca Pública. E eu acho que a minha arte, a pessoa que eu sou, eu devo muito aos livros que eu li aqui nesse espaço. Hoje nós vamos entrevistar o Rodrigo De Marco, que é jornalista e escritor de Bento Gonçalves. Ele vai comentar com a gente qual foi o período que ele frequentou a Biblioteca Pública Castro Alves, como se dava a relação dele com o espaço físico da biblioteca, e também vai comentar um pouquinho qual foi a importância de frequentar esse espaço na formação intelectual e profissional dele. E por fim também vai nos dizer como ele imaginaria uma biblioteca pública do século XXI. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo De Marco, sou jornalista e escritor. Nesse ano, inclusive, lanço o meu segundo livro de poesias, Imerso, que é um livro, além de ter o livro físico, vai ter também a versão em audiobook. Então tá super legal. Até o final do ano ele vai ser lançado. Inclusive tem participação do Jeremir Machado, da cantora e compositora Thier, então tá super bacana. Mas eu gostaria de agradecer muito o convite da historiadora, da Cris, da minha amiga, da Cristina Tedesco, de participar desse vídeo, da gravação desse vídeo, que é em homenagem, né? É uma homenagem aos 80 anos da Biblioteca Pública Castro Alves, aqui de Bento Gonçalves, quase centenária, velhinha já, mas super forte, acolhendo sempre leitores de todas as idades, então estou super feliz de participar dessa gravação.
Eu comecei a frequentar a biblioteca, eu diria que no início dos anos 2000, com uns 11, 12 anos, ainda quando a biblioteca pública era na 13 de maio, né? Era um espaço bem bacana também, que ela já tinha, era bem ampla, e era uma forma mais curiosa assim que eu tinha. Eu lembro muito bem a primeira vez que eu entrei na biblioteca, a primeira vez que eu pisei na biblioteca pública, que foi mais uma curiosidade de conhecer as obras, para bisbilhotar, digamos assim. Não foi com o intuito de ser um leitor ou começar a ler uma obra em específico. Sempre fui fã de histórias de fantasia, de terror, desde pequena, assim. Então foi isso que me levou até a biblioteca pública. E eu me recordo muito bem dos primeiros momentos, as primeiras vezes que eu ia passando entre os corredores, sentindo até aquele perfume, digamos assim, aquele cheiro de livro mesmo. Os mais antigos eram os que mais me chamavam, me entusiasmavam assim de ver, justamente em função da poeira, assim, que eu achava super legal naquela idade assim de ficar viajando naquele universo. Então, logo de início, assim, quando comecei a frequentar, a ter as primeiras vezes que eu fui na biblioteca pública, foi como uma espécie de vício, digamos assim, porque eu não parei mais de ir. Então, toda semana eu acabava indo, muitas vezes sem retirar um livro, sem ter nem a fichinha da biblioteca, mas só para ter aquele espaço de tempo, de suprir, né, enfim, aquela necessidade que eu tinha, a curiosidade que eu tinha, na verdade, de entender um pouco mais sobre aquele universo. Eu diria que a biblioteca pública, enfim, a biblioteca teve uma grande importância na minha formação profissional. Eu sou jornalista, né? Então, quando eu comecei a pensar lá na minha adolescência, na profissão que eu ia escolher, com 15, 16 anos, eu já tinha ideia de fazer jornalismo e eu não tirei mais essa ideia da cabeça. Mas o que me levou ao jornalismo foi justamente a escrita, leitura e escrita, foi isso. Porque eu sempre fui um cara muito tímido, assim, no colégio eu era muito calado, muito quieto, assim, extremamente tímido. Mas eu me transformava com a escrita. Quando eu começava a escrever, eu não parava mais. E até os professores diziam: "Bah, Rodrigo, tudo que tu não fala em sala de aula, tu joga pro teu caderno." E isso chamava muita atenção dos professores. Mas eu sempre escrevi bastante em função das leituras que eu tive lá atrás. E a biblioteca teve tudo a ver com isso, né? Tudo a ver. Porque antes de começar a frequentar a biblioteca, é óbvio que eu já lia bastante, mas eram livros emprestados, alguns livros que minha mãe comprava, enfim, me presenteava. E foi justamente quando comecei a adentrar realmente nesse universo, conhecer mais as obras, que a escrita despertou em mim, consequentemente me levou ao jornalismo, né? Que é uma profissão que, como eu disse, botei na cabeça que fazer jornalismo eu não tirei mais, e é uma daquelas profissões, assim como é a profissão de professor, tu tem que ser apaixonado, completamente apaixonado e viciado nisso, e eu sou. Então eu sou super grato à Biblioteca Pública Castro Alves por ter me dado, digamos assim, um certo incentivo, né, a adentrar nesse universo das letras e, posteriormente, me impulsionado, de uma certa forma, a profissão de jornalista, né? Enfim, e o resto é história. Bem, a Biblioteca Pública está com 80 anos, já atingiu a maioridade, já está velhinha, mas com bastante força ainda. E é por isso que eu acho que seria lindo se daqui uns tempos, quem sabe, antes de chegar aos 100 anos, a nossa querida Biblioteca Pública Castro Alves tenha um espaço próprio, eu diria uma casa própria, né? Que ainda ela não tem. Eu acredito muito que isso possa vir a acontecer futuramente, que seria demais, ainda mais para os tempos que a gente está vivendo. Um espaço grande, imagino, multicultural. Eu acho que é isso que as bibliotecas de hoje em dia deveriam ter, né? Além do espaço físico para acomodar os livros em suas respectivas prateleiras, ter um espaço multicultural em que possa atrair cada vez mais jovens
não necessariamente que estejam curiosos para adentrar nesse universo dos livros, mas para conhecer um espaço voltado de uma forma abrangente para um espaço de cultura, né? Então, acho que as bibliotecas de hoje, além de ter esse espaço para leitura, um espaço com outros atrativos de escrita, eu acho que quando eu penso na biblioteca pública, principalmente, puxando agora para 2020, eu imagino um espaço amplo, com oficinas de diversos estilos e para diversas idades, oficinas teatro, desenho, um espaço totalmente voltado à cultura, que atraia cada vez mais jovens. Um espaço modernizado, colorido, eu imagino uma biblioteca colorida e que atrai esse olhar lúdico, né, para a cultura. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, atrairia ainda mais crianças e jovens para dentro de uma biblioteca pública. Olá pessoal, hoje nós estamos gravando a segunda parte das entrevistas com pessoas que tiveram importância aqui para a Biblioteca Pública Castro Alves, e hoje nós vamos entrevistar o Douglas Parodes Benites, que atualmente é estudante de Engenharia Física na USP. Ele vai nos contar um pouquinho como foi a época que ele frequentava a biblioteca, como esse espaço teve importância na trajetória dele, como o próprio acervo da biblioteca teve relevância na sua formação intelectual e cultural. E por último, ele também vai nos contar como está sendo retornar à Biblioteca Pública Castro Alves depois desse período de início de estudos na USP, e vai nos contar como está sendo essa experiência. Então vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. Eu comecei a frequentar a biblioteca pública durante todo o meu ensino médio, então desde o primeiro ano até o terceiro ano de ensino médio. Ainda depois de me formar no ensino médio, eu continuei um pouquinho, mas a biblioteca pública foi fundamental para a minha formação, tanto no meu preparo no vestibular e na questão do conhecimento mesmo, na questão do aprendizado. Então, eu comecei a frequentar a biblioteca pública a partir de 2017, no meu primeiro ano do ensino médio. Eu comecei a frequentar por necessidade, porque eu estava estudando para concursos militares, as provas eram muito difíceis e eu precisava de algum lugar para poder estudar, que exigisse um pouco mais da minha concentração. Ao longo do tempo, ao longo de todo esse tempo, de toda essa trajetória, houve mudanças quanto à relação que eu tive com esse estudo. Então, de uma coisa que era por mera utilidade, por mera necessidade, foi se tornando algo extremamente prazeroso para mim. Foi se tornando uma paixão mesmo. Começava a me interessar verdadeiramente pelos meus objetos de estudo. Então, ao perambular pela biblioteca, eu me deparava com literatura, eu me deparava com ciência, eu me deparava com filosofia. Então, de alguma forma, todo o ambiente, todo esse contexto que envolve inúmeros conhecimentos humanos, desde conhecimentos humanísticos, desde conhecimentos científicos, me instigou. E foi aí que todo esse acervo, todo esse repertório da biblioteca, de alguma forma, teve alguma consequência na minha formação, por mera curiosidade. Então, aquela coisa pragmática que às vezes a gente pega muito da escola, que é estudar para uma prova, estudar para ir bem, acaba não fazendo sentido quando tu tá sozinho, quando tu estuda por si, esse tipo de coisa. Então, foi aí que eu fui tendo, através de todo o repertório da biblioteca, fui me desenvolvendo mais, não só nas áreas que eu a princípio estaria estudando, mas em outras que eu tinha uma imensa curiosidade em poder me aprofundar um pouco mais. Para mim, a biblioteca, ela montua, ela relaciona todo esse conjunto de conhecimentos humanos, e esse valor
para mim é contemplativo. E estar aqui de novo me faz lembrar um pouco desse sentimento, sabe? Na parte de baixo ali tinha literatura, literatura alemã, literatura inglesa, Dostoiévski. Aqui temos filosofia, na outra sala livros de cálculo. Então a relação que eu tenho, em grande parte, é de humildade, de não poder conseguir ler tudo, de não poder conseguir saber tudo, mas ao mesmo tempo poder contemplar todo esse conjunto de conhecimentos. O entrevistado de hoje é o Robert Mello, que é escritor e educador social, trabalha aqui na biblioteca, e hoje ele vai nos contar um pouco sobre o projeto Livro Digital, que é uma das primeiras bibliotecas do Brasil a ter esse projeto, a Biblioteca Pública Castro Alves, e a primeira no Rio Grande do Sul estreando nesse novo formato de leitura. Então o Robert vai nos contar um pouco sobre isso agora. Olá, eu sou Robert Mello, sou escritor e autor de 2 livros de poesias e atuo como educador social na Biblioteca Pública Castro Alves desde o ano de 2020. Eu sou estudante do curso de Letras do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e também sou bolsista na área de extensão no projeto Conversas Literárias, que tem o objetivo de democratizar a leitura e a literatura. Em 2018, o governo federal lançou um edital para a captação de recursos para a implantação de bibliotecas digitais. A coordenadora da Biblioteca Pública Castro Alves inscreveu um projeto chamado Meu Livro, Minha Conexão com o Mundo. Esse projeto foi contemplado e nós recebemos um montante de R$100 mil. O governo do município também deu uma contrapartida de R$20 mil. Com esses 120 mil, nós conseguimos contratar uma plataforma virtual de livros, a Árvore de Livros, que tem um acervo de cerca de 30 mil livros, entre romances, livros de terror, livros diversos e também jornais e revistas, inclusive de outros países e que podem ser traduzidos direto nesse aplicativo. A leitura é uma prática sociocultural. Em primeiro lugar, ela tem um viés social, porque ninguém nasce sabendo ler, é preciso aprender e esse aprendizado ocorre através de um convívio social. É também uma prática cultural, porque toda boa literatura expressa a história do seu povo. Por esse motivo, a leitura é uma prática essencial em qualquer sociedade democrática, porque é através da leitura e dos livros que as pessoas aprendem a se comunicarem, aprendem a debater e aprendem, sobretudo, a ter uma opinião formadora, ou seja, a debater e, sobretudo, não aceitam ser alienadas. É a literatura que nos transforma e que não permite que o sujeito seja acorrentado por qualquer pessoa que tente oprimir as suas liberdades fundamentais. Por esse motivo, é essencial que a leitura esteja presente na vida dos sujeitos desde a infância. Inclusive, um dos projetos da Biblioteca Pública Castro Alves diz respeito à leitura na primeira infância, e esse projeto se chama Era Uma Vez, onde são realizadas contação de histórias para crianças, em virtude de que, se elas tiverem contato e gosto pela leitura desde esse momento, elas provavelmente se tornarão adultos leitores.